que eu falo do Eduardo ser essa versão do Dória, o Dória fazia exatamente, ele passava a peça inteira tentando me fazer rir, porque ele sabia que eu não podia. Então pronto, era o esporte favorito dele. Então tinha uma cena, por exemplo, que ele falava assim, queria saber, a gente não se conhece, quais são os seus interesses? Eu falava fotografia, ele falava ótimo. Aí ele pegava um álbum de fotografia, que era uma cena que a gente tinha, sentado, e ele abria o álbum e falava, essa é sua mãe. Só que ele colava... Ele passava a tarde colando umas coisas pra fazer você dando risada. Era só revista pornô. Aquelas suecas pequenininhas assim, ó. Aí ele abria, Essa é sua mãe. e ele falava, tá vendo isso aqui? Olha o sorriso da sua avó. Aliás, sexta, sábado às 21? Sim. Isso já é novo. As gente peças agora estão às 20. A gente lutou pra isso. Eu amo as 21. 18 horas tá com cara de avião no próprio domingo. Não, acho que foi um acordo com o teatro que eu Não, mas tem que ser... Não, tá começando 18 horas Não estão mais fazendo domingo às 19. Mas eu vou te falar, eu sempre Só reclamei eu que me ferro. que eu gostava... Sai quase 1h da manhã do teatro. Nossa. Mas é Ah, musical. Mas é que né? tá, posso falar? O problema é o seguinte, É. por que as peças estão mais cedo? Pra dar tempo das pessoas assistirem, comerem alguma coisa, voltarem pra casa e ainda tem transporte público. Aham. Quem vê a sua peça é o dono do transporte público. O musical é muito caro. É muito caro, cara. Peraí, O Eduardo Stablet, ele zoa isso com a plateia no palco. Que maravilha, cara. Não demora não, 300 pau, ele fala... Bom, ele subverte, você tem que ver também. Não, porque eu preciso muito, gente. Ele tá subvertendo... Eu quero ver. O Mas ele Eduardo sacaneia é o um preço. fenômeno. Mas ele tem Eu razão. fico imaginando você e o Eduardo, o que não é, Cara, o que é, não é aquilo. Eu faço uma ideia. Eu de verdade faço. Mas eu te falo que realmente o Will tem razão. Tem que ser o dono do transporte público. Me preocupa talvez o pessoal que trabalha na peça, né? Nossa! É. E quando ele, Que dorme lá no e quando teatro. ele resolve dar uma improvisada maior, porque tudo é Que improvisado. aí eles até gostam, que eles falam, bom, pelo menos agora que ele tá prolongando, espera só meia hora, o metrô abre de novo. Mas o Eduardo, ele é uma espécie de Jorge Dória contemporâneo. Isso! Eu fiz, Nossa, eu fiz uma peça com Jorge Dória em 1417. Nossa, que privilégio. Eu era o filho do Jorge Dória. Veja bem. Maravilhoso. Eu era o quarto filho dele. das Loucas? Galo das Loucas? Não. Eu fiz uma chamada O Tributo, que tem um filme com Jack Lemmon e olha que maravilha isso. Era feito em São Paulo pelo Paulo Outram. E no Rio, pelo Jorge. Gente, quem fez esse cast, meu Deus? Não, outra peça, né? Exato. Tipo, é outra peça. Exatamente, você tinha a versão Paulo Outram, que elevava aquele texto. Era um drama. Patamar. Era um Você drama. tinha o Jorge Dória Caramba! fazendo aquilo virar... Uma E comédia. aí era isso. Eu era o quarto ator que fazia o filho dele. Todos pediram demissão. Olha, ele come a sua fala, ele não deixa você dar o texto, ele jura, faz a piada né? em E cima. eu, cara, eu fiquei completamente... Eu me diverti, eu tava completamente encantado com aquele poder de improviso dele. Mas acho E que talvez aí- por causa disso que você foi fazer a peça já nesse lugar de vou aprender. Os outros devem ter ido assim, vai ter o meu momento. E não Bem tinha. provavelmente. Não tinha momento, não tinha seu momento em lugar Não, nenhum. e se eu contar como eu entrei nessa peça, é uma loucura, porque eu fui chamado em cima da hora, eu fazia uma outra peça nesse teatro, num outro horário, e alguém assistiu e falou assim, cara, vai ter uma substituição, o Dória quer conversar com você. Eu fui lá conversar com o Dória, e aí ele falou assim, não, você assiste, aí você vem na semana que vem, assiste, e aí eu falei, tá bom. Mas assim, vai ser muito rápido, então. E aí, jovem, né? Você tá com a cabeça fresca. Era protagonista com ele, né? Era uma peça, uma relação de pai e filho. Bom, peguei o texto e decorei. Assim, e fui, assim, era de quarta a domingo. Então eu assisti, tipo, sábado, domingo, tive segunda, terça, quarta. Quarta fui pro teatro. Cheguei lá, e aí ele me chamou no camarim, tô conversando com ele. Ele assim, meu filho, eu separei umas roupinhas aqui, experimenta essa camisa. E aí vai ali no cantinho, experimenta essa calça aqui, meu filho. Vê se esse sapato aqui te serve. E ele falou, não, porque a peça é isso, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Primeiro sinal. Nananina. Segundo sinal. Eu já tô imaginando. E aí uma hora eu falei, caraca, bicho, que deu o ator? Ele falou, não, você entra hoje. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não ensaiei, eu não... Ele falou, meu filho, você confia em mim.
E eu entrei em cena sem nunca ter pisado no cenário, sem nunca ter passado com o elenco, eu não sabia nem a cara do elenco. Qualquer um que entrasse, eu não sabia quem era. Quem fazia o quê? A briga deve ter sido feia. Cara, mas sabe o que eu tô mais surpreso? Mãe, eu não sei o quê. E nós é empregado. Mas sabe o que eu tô mais surpreso? Não é porque o Kiko, ele não tinha responsabilidade nenhuma sobre o que tava acontecendo. É. Imagina a tranquilidade do Jorge Dória. É. Que tipo assim, não, é o meu que tá na reta. O seu não tava. Tipo, é impressionante como... Não, E aí? Tá todo mundo na reta. Mas ele fazia assim pra mim. Bom, eu tinha assistido a peça, eu tava, né, fiquei vendo, tinha VHS, fiquei vendo. E eu falei assim, cara, seja muito o que Deus quiser. Entrei e ele falava assim pra mim, descaradamente, igual o Eduardo faz. Ele falava, meu filho, agora você senta. Agora você sai, meu filho. A gente dava o texto, às vezes eu parava, ele falava, você sabe o que você falaria? Você falaria tal coisa. Ele foi o tempo inteiro fazendo isso. A peça inteira. Agora você entra, agora você sai. Gente, que gênio. Ele falou, a gente vai ensaiar, mas vai ter público pagando. Tá? Eu não vou parar. Não vou parar pra perder nada. dinheiro, não. E eu vou dispensar aquele ator é hoje. Né? Não teve nem o último dia do Não, cara. ele brigou com o cara uns 5 minutos antes de você entrar ali. Foi, E aí, foi a mas e briga. como é que foi a experiência durante a temporada e tudo mais? Foi incrível. Cara, foi incrível. Eu tava trabalhando com Um monstro. um gênio da comédia e ele fazia isso. Hoje eu vou fazer o espetáculo mais longo. Então, no meio, os atores ficavam vendidos em cena e meu personagem não podia rir dele. Primeira questão. Meu Deus. Era o único personagem que não ria dele. E ele era um ator e o filho, um comediante renomado, e o filho não ri. E ele descobre que ele tá com câncer, que ele vai morrer, e ele quer se estreitar os laços com esse filho. Então eu não podia rir, ponto. Ele tinha que fazer o que ele quisesse, eu não podia rir. Eu fizesse o que eu quisesse, eu não podia rir. Caraca. E aí ele, no meio da peça, assim, ele sempre achava um lugar. Então ele falava, isso me lembra o enterro do meu amigo. Aí pronto, quando ele já lançava essa, assim, o elenco já arrepiava, já se tensionava. Ia vir um stand-upzinho Porque já não ali. sabia quanto tempo ia durar aquilo. E o que vem pela frente? A voz dele já era risível, não é? Cara, Incrível. eu lembro, eu Não. ouvi a voz dele e já queria rir. O Dória, pra mim, ele é algo assim. Eu nunca vi uma figura que não é um clown, embora tenha um clownesco ali, Sim. mas que ele falava o que é, meu filho? Isso aqui, eu já tinha vontade de rir. isso. Você fala assim, cara, o cara conseguiu chegar o ápice do humor, porque assim, ele não tá fazendo uma careta. Não, mas nada tem uma dispensável. Era um alguma lugar, coisa era um ali. lugar meio do Ronald Golias também. O Ronald Golias contando que ele parou o caso, somente você já dá risada. Outro dia eu vi uma entrevista dele no jogo. Cara, juro por Deus, ele ainda nem tinha começado a contar os casos que ele ia contar. Eu já tava me mijando de rir, cara. Só dele sentadinho ali, É um né? showman. Mas agora me diga... Tem mas uma- uma Ai, coisa... que privilégio que É um você tem. naipe, puta né, que cara? pariu. Mas vem cá, mas então era... Mas o mais engraçado de tudo é você falar que aqui em São Paulo quem fazia era o Paulo Otran e lá no Rio... Eu acho que se eu tivesse A visto o Paulo tragédia Otran, eu ia Jorge. até o Rio pra ver o que o Jorge... Juro, porque é um outro espetáculo. Olha o Também. Paulo Tran assistindo a peça no Rio, assim, ó. É só uma lágrima. Assim, ó. Ele fala, o que estão fazendo? Não, em São Paulo a Posso peça... falar? Devia ser 2 peças do caralho. Sim, Aqui em duas São Paulo era montagens. 1h15, lá no Rio era 2h30. Exato. Ele teve 4 Ou filhos, uma 5. hora, porque ele falava às vezes também assim, hoje eu vou fazer enxuto. E aí ele pegava e você entrava em cena e ele fazia tarari, já estava na metade da cena. Ele tinha jogo, tá E ligado? outra coisa, o elenco que foi pro Rio era o elenco que fez com o Paulo Otran. Otran. E o que eles pensaram? Imagina esse elenco. Ah, eu ia Que achar saiu do maravilhoso. Paulo Otran e deu de cara com o Jorge Dória. Mas eu ia achar maravilhoso. Falar, caralho, eu fiz uma peça com o Paulo Otran, vou fazer a mesma com o Jorge. Eu não sei. Não, eu, eles botaram no currículo 2 peças. É Claro, só. Fiz é, uma peça chama... Ele botou até uma vírgula. Eu iria assistir de novo, disparado. Eu iria, se eu tivesse visto, aí que eu ia Não, cara, maravilha, eu né, lamento cara? não ter no meu currículo, ter assistido, não é nem feito, assistido o Jorge Dória. Eu também não assisti. É muito Eu triste, assisti porque eu era Gaiola muito das fã. Loucas. Também. Gaiola E das vi uma Loucas. também chamada A Presidenta. Ah, e o Gaiola das Loucas não Doente montaria Marado. hoje mais de jeito nenhum, né? O Gaiola Não das dá. Loucas. Acho que não. Não Nossa. dá. Outro dessa época aí que eu achava engraçado também era Até o dá, Agildo viu? Ribeiro. também. Mas- É mais Gildo. diferente, né? Eu também acho, mas É. assim, o Dória é muito específico. É que eu não vi tanta coisa do Dória. Mesmo eu já peguei a fase Zorra Total ali. Acho que ele era pai do Lucinho Mauro, não Sim. tinha? Eu já peguei mais esse lugar, assim. Que já ele Mas já tinha a sua graça. Mas o Stablish, sabe o que você falou assim, ele é um filho. Agora eu tô pensando,
Porque, assim, é impressionante. É um musical da Broadway. É um musical da Broadway. Ele já E tirou não a quer peruca nem- em cena, caiu a peruca, e ele fez todo o final da peça e botou a peruca em mim, no meu personagem. Assim, que eu falei, a dona do projeto vai surtar, vai desmaiar. É que tem um lugar que ele tem um poder, porque ele é um gênio. Sim. E aí eles não sabem como lidar com esse leão, mas que tudo que ele faz é... Genial. Então, assim, Funciona. até os excessos... É o eles querem Pelé com a morrer. bola nos pés, Esses né? dias... Até os excessos é ótimo. né? Esses dias subiram 2 crianças do palco. Aí veio no WhatsApp. Não, é uma peça da Broadway, nunca mais. Não sei o quê. Aí ele foi a primeira bronca que eu vi ele receber Sim. por e-mail. Mas assim, subiram 2 crianças. Cara, é uma peça. Mas assim, e a Cara. gente recebia a bronca do diretor de rir em cena. Eu falei, cara, desculpa. Isso é impossível. No último dia teve uma reunião, eu falei assim, ó, desculpa, ou fala com ele, porque assim, ele tem 2 prazeres, o fazer e o fazer. Entendeu? Fazer pro público rir e a gente. Então, assim, agora eu tô calmo já. Já uma temporada no Rio. Cara, Mas ele tem esse prazer do é clown. isso que eu falo do Eduardo ser essa versão do Dória. O Dória fazia exatamente. Ele passava a peça inteira tentando me fazer rir, porque ele sabia que eu não podia. Então, pronto, era o esporte favorito dele. Então, tinha uma cena, por exemplo, que ele falava assim: queria saber, a gente não se conhece, quais são os seus interesses? Eu falava fotografia. Ele falava, ótimo. Aí ele pegava um álbum de fotografia, que era uma cena que a gente tinha, sentado, e ele abria o álbum e falava, essa é sua mãe. Só que ele colava. Ele passava a tarde colando umas coisas pra fazer você dando risada. Era só revista pornô. Aquelas suecas pequenininhas assim, ó. Aí ele abria, Essa é sua mãe. e ele falava, tá vendo isso aqui? Olha o sorriso da sua avó. Olha que sorriso. Ah, não tem como. Sua avó. E eu não, tinha, porque eu não ria de jeito e nem maneira. Eu ficava com ódio dele tão grande, dele Nossa. querer me fazer rir. Eu ficava... Eu acho que eu E ia aí ele fuder, falava cara. assim, essa aqui, sua mãe, no alpendre. Na fazenda lá de casa. Você precisava ver a foto que eu tava olhando. Então, assim, seu avô, esse aqui, sua avó, olha, essa foto é clássica. Sua avó. Era uma suruba. Sua mãe, sua avó, seu avô, eu. E você ficava ali. Bicho. Ele pegou o gato, o teatro tinha um gato, ficava solto por ali e tal, não sei o quê. É uma cena que eu tinha que abrir a geladeira, o gato saiu desesperado. O gato ficou há horas trancado dentro da geladeira. que Ele só estava maldade. esperando aquele momento. E ele ria, ele passava mal de mim, de rir, porque ele ficava... E o gato saiu e você levou susto. Claro, eu dei um pulo, o gato ficou desesperado. E a plateia? ele, cacaracacá, e a plateia se divertia também. Cara, acho que é o Kiko que conta uma história que ele viu uma peça do Jorge Dória. Rapaz! É, o Kiko Marques, é. Eu já que falei, aí, sou eu. que aí o Jorge Dória falava uma hora assim, olha lá, já são 10 para meia-noite no relógio da cidade. Senhora, é a terceira vez que eu falo isso, olha pra trás, é um portão, é mentira, olha pra mim, sabe? Tipo, Isso é muito ele mesmo. e que você olha pra lá, não vai ter um relógio, o cenário é aqui, ó. Qualquer coisa que eu falar, só olha pra mim. Muito bom, muito bom. Gente, me deu dor de garganta, de gargalhada. E fazia drama também. Ele fazia lindamente essa nuance, assim, sabe? Na peça, Eu não porque tenho a menor afinal de sombra de contas, dúvida. era- no fundo, era um homem que tava morrendo de câncer. Paulo Otran, pé no drama, né? Uma outra pitada de humor. Dória... Não, escolas completamente distintas, né? Mas isso O Kiko. duplamente geniais. O homem ia morrer de câncer, pegava o gato, maldade com o gato, com o Maravilhoso. animal. Já jogava dentro da geladeira e deixava o gato preso. Eu olhava pra coxinha e ele tava com uma corda no pescoço. dizendo, Bicho, sério? Cara, e assim, quantos anos ele já tinha? Cara, Uns 60? mas... Cara, 70 e ainda É. com essa coisa de moleque de vou fazer todo mundo Muito, rir, sabe? muito. Zero cansadão indo lá fazer a peça, Ah, né? cara. Reza a lenda que ele matou um sujeito de rir na plateia, né? Você Ah, jura? mas deve ser lenda isso. Mas é bom ter Mas essa reza a lenda. Deve ser, mas é bom. Que ele Eu matou, não acho, lembro qual foi a peça. Tem gente que morre. É. Eu Eu- quase morri.